Meu verdadeiro nome foi esquecido pela história. Me chamaram de muitas coisas: pecadora, prostituta, possessa. Mas a verdade é muito mais profunda do que as palavras que usaram para me apagar. Eu sou Maria de Magdala, e esta é minha história. A história que não quiseram que você ouvisse. Antes de conhecê-lo, eu era apenas mais uma sombra nas ruas da Galileia. Não era quem dizem que eu era. Não me vendia nas esquinas. Eu era uma mulher de posses, sim. Herdei terras do meu pai. Tinha recursos. Mas isso não me protegia do peso que carregava dentro de mim. Eles me chamavam de possessa. 7 demônios, diziam. Talvez fossem 7 traumas, 7 dores. 7 vozes que me diziam que eu não era suficiente. Que uma mulher com voz própria era perigosa. Que minha inteligência era uma maldição. Foi num dia comum em Cafarnaum. Eu estava no mercado, tentando parecer invisível como sempre fazia. As mulheres me evitavam. Os homens me olhavam com desprezo ou desejo, nunca com respeito. Então eu ouvi. Ele estava sentado perto de um poço, cercado por pessoas. Mas não eram as pessoas importantes da cidade. Eram os quebrados, os rejeitados, os que ninguém queria perto. E ele sorria. Como se estivesse exatamente onde queria estar. Algo em mim me puxou para mais perto. Minhas mãos tremiam. As vozes na minha cabeça gritavam para eu ir embora. Você não merece estar aqui, você está suja, você está quebrada. Mas então nossos olhos se encontraram. E ele não desviou o olhar. Ele me viu, não a mulher que os outros diziam que eu era. Não a reputação que me perseguia. Ele viu minha alma. Ele se levantou e caminhou até mim. As pessoas se afastaram, sussurrando, mas ele não se importou. Maria, ele disse, e não sei como, mas ele sabia meu nome. Meu verdadeiro nome. Há muito tempo você carrega fardos que não são seus, ele continuou. Quanto tempo ainda vai deixar que as palavras dos outros definam quem você é? E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não foi dramático como contam nas histórias. Não houve gritos ou convulsões. Foi simplesmente libertador. As vozes silenciaram. O peso se foi.
Pela primeira vez em anos eu consegui respirar. A partir daquele dia eu o segui. Não como os outros imaginavam. Não era devoção cega ou paixão proibida como tentaram pintar depois. Era algo mais profundo. Era reconhecimento. Ele me ensinou, não apenas eu, mas muitas mulheres. Joana Susana Salomé. Nós estávamos lá, aprendendo ao lado dos homens que depois seriam chamados de apóstolos. E vou te contar um segredo que tentaram apagar dos registros. Eu entendia. Entendia de maneiras que os outros às vezes não conseguiam. Quando ele falava em parábolas sobre o reino, sobre a luz interior, sobre o conhecimento que liberta, eu via além das palavras, e ele sabia disso. Maria, ele me disse uma noite, enquanto caminhávamos à frente dos outros. Você carrega uma luz que poucos conseguem ver. Não deixe que te apaguem quando eu não estiver mais aqui. Eu não entendi naquela época. Eu não queria entender. As noites eram longas. Enquanto os outros dormiam, às vezes nós conversávamos sobre coisas que iam além do que ele ensinava publicamente. Sobre a natureza da alma, sobre a prisão que é o medo. Sobre como o divino não está lá fora, mas dentro de cada um de nós. Por que você me conta essas coisas? Perguntei uma vez. Porque você está pronta para ouvir, ele respondeu. E porque quando eu partir, alguém precisa lembrar, precisa ensinar, precisa continuar. Pedro ouvia de longe às vezes, e eu via a raiva crescer em seus olhos. Não raiva de mim como pessoa. Mas raiva do que eu representava, uma mulher que entendia. Uma mulher a quem o mestre confiava conhecimento. Isso os incomodava profundamente. A última ceia. Todos falam dos 12. Mas nós, mulheres, também estávamos lá. Na sombra, como sempre. Servindo, mas presentes. Eu vi quando ele olhou para Judas. Vi a tristeza em seus olhos. Não raiva, tristeza. Ele sabia o que estava por vir. Depois, quando todos estavam dormindo, ele veio até mim no jardim. Maria, ele disse, e sua voz estava cansada, tão profundamente cansada. Eu preciso que você seja forte, mais forte do que jamais foi. Eu não entendo, eu disse, mas meu coração já sabia. Você vai entender. Ele segurou minhas mãos.
E quando entender, não deixe que te silenciem. O que você sabe, o que você aprendeu, não é menos válido porque você é mulher. É mais necessário justamente por isso. Aquela foi a última vez que conversamos a sós. O que veio depois? A prisão, os açoites, o caminho até o Gólgota. Eu estava lá. Enquanto os homens que ele chamou de apóstolos se escondiam com medo, nós, mulheres, estávamos lá. Eu segurei a mão de sua mãe enquanto assistíamos. O que se pode dizer sobre assistir alguém que você ama morrer daquele jeito? Não existem palavras, apenas um vazio que rasga sua alma. No terceiro dia, antes do amanhecer, fui ao túmulo. Não esperava nada além de poder ungir seu corpo adequadamente. Era tudo que me restava fazer por ele. Mas o túmulo estava vazio. Meu coração parou. Haviam levado seu corpo? Nem isso podíamos ter? Nem mesmo isso? Eu chorei. Chorei como nunca havia chorado antes. Por que você chora? Pensei que fosse o jardineiro. Estava de costas, a visão borrada pelas lágrimas. Levaram meu senhor, eu disse, e não sei onde o colocaram. Maria. Aquela voz, aquele modo de dizer meu nome. Eu me virei, e era ele. Mais diferente, mais presente, mais real de alguma forma. Como se antes eu visse apenas um reflexo e agora via a fonte da luz. Mestre, eu corri para abraçá-lo. Não me segure, ele disse gentilmente, pois ainda não voltei completamente. Mas vá contar aos outros o que você viu. Eles não vão acreditar em mim, eu disse, porque eu já sabia. Eu conhecia Pedro, conhecia os outros. Eu sei, ele disse, mas conte mesmo assim. O testemunho de uma mulher vale tanto quanto o de um homem diante da verdade. E um dia, isso será entendido. Corri até onde eles estavam escondidos. Bati na porta com força. Ele está vivo, eu o vi. Ele ressuscitou. Pedro abriu a porta, o rosto marcado de cansaço e medo. Maria, você está em delírio, ele disse. A dor te confundiu. Não, eu insisti. Eu o vi. Ele falou comigo. Ele mandou que eu viesse até vocês.
Uma mulher não pode ser a primeira testemunha, disse outro. Isso não faz sentido. Deus não escolheria uma mulher para... Mas ele escolheu, eu interrompi. Ele me escolheu. Os dias que se seguiram foram difíceis. Quando finalmente o viram com seus próprios olhos, quando finalmente acreditaram, de repente minha história não importava mais. Fomos nós que o vimos primeiro. Ouvi Pedro dizer a um grupo. As mulheres estavam histéricas, confusas. Apagaram-me. Simplesmente apagaram-me. E fizeram pior. Começaram a sussurrar, a transformar minha história. Se eu não podia ser apagada completamente, então seria redefinida. Maria? Ah, sim, a prostituta que ele salvou. Não importava quantas vezes eu corrigisse, a mentira era mais conveniente que a verdade. Uma mulher que entendia os ensinamentos profundos? Perigoso. Uma prostituta redimida? Aceitável. Útil até. Um conto moral. Eventualmente saí de Jerusalém. Alguns dizem que fui para a França. Outros dizem que fiquei no Egito. A verdade, fui para onde era necessário. Ensinei em segredo, pequenos grupos, pessoas que estavam prontas para ouvir. Eu compartilhei o que ele havia me ensinado. O conhecimento que vai além das escrituras, a sabedoria que mora no silêncio entre as palavras. Escrevi. Oh, sim, eu escrevi. Meu evangelho, minhas memórias. O que ele realmente ensinou sobre libertação, sobre a natureza da alma, sobre transcender o medo. Isso será perdido, me disse uma mulher que me ajudava. Eles vão destruir. Talvez, respondi, mas a verdade tem um jeito de sobreviver. Mesmo que seja apenas como um sussurro, mesmo que seja encontrada séculos depois, enterrada no deserto. E eu estava certa. Vocês encontraram fragmentos. Pedaços do que escrevi, do que realmente aconteceu. Os anos passaram, meu corpo envelheceu, mas minha alma estava mais viva do que nunca. Agora, de onde estou, vejo como minha história foi moldada e remoldada. Vejo como me transformaram em algo que eu não era para servir a uma narrativa que os fazia confortáveis. Mas também vejo os que buscam a verdade, os que questionam. Os que sabem que há mais na história do que lhes contaram. Para vocês eu digo, não deixem que te definam, não deixem que te diminuam. A verdade não tem gênero, a sabedoria não escolhe apenas os poderosos. A luz divina brilha em todos, não apenas nos que a história decidiu lembrar. Eu fui apagada, mas não desapareci.
Eu fui silenciada, mas minha voz ecoa através dos séculos. Eu sou Maria de Magdala. Eu fui testemunha. Eu fui discípula. Eu fui apóstola dos apóstolos. E minha verdadeira história finalmente está sendo contada. Descanse agora. E lembre-se, sua verdade importa. Sempre importou.